Capítulo 49. Cedo ou tarde, o mundo destrói todos. A dor na voz de Jackson faz meu coração bater devagar e com força. Sim, há um pedaço de mim que não consegue imaginar o mundo do qual ele está falando, considerando que estou vivendo no meio de um livro de fantasias, uma história com criaturas fantásticas cheias de segredos. Mas há um pedaço maior de mim que quer que ele saiba que, seja lá qual for o mundo que ele está falando e seja lá o que aconteceu com Jackson, estou do seu lado. Eu me demoro deslizando as palmas pelo peito dele e dando beijos ao longo dos músculos fortes de seu pescoço. Novamente, ele cheira a laranjas e águas profundas, e me afogo naquela fragrância, no sabor glorioso, no toque e no som de Jackson. Suas mãos vão até meus quadris e ele solta um gemido baixinho e gutural quando ergue o corpo para junto do meu. É uma sensação maravilhosa. Ele é maravilhoso. Nunca tive um momento tão íntimo com um rapaz antes. Nunca quis ter. Mas com Jackson quero tudo. Quero sentir tudo, fazer de tudo. Talvez não agora, quando o nosso tempo é curto, mas em breve. Mas também quero saber de onde vem toda essa dor que ele sente. Não para que eu possa acabar com ela, sei que isso nunca vai ser possível, mas para poder dividi-la com ele, para poder entender. E é por isso que saio de cima dele, bem quando as coisas estão ficando interessantes. Ele acompanha meu movimento, é claro, de modo que agora ambos estamos deitados de lado, um de frente para o outro. O braço dele está ao redor de minha cintura, com a mão sobre meu quadril, há um pequeno espaço de distância entre nós, e um pedaço de mim que não quer mais nada além de voltar a mergulhar nele, além de deixar acontecer qualquer coisa que venha a acontecer. Mas Jackson merece mais do que isso, e eu também. E é por isso que estendo a mão para tocar a face que não está marcada pela cicatriz, e em seguida chego mais perto, até que nossas bocas ficam tão próximas que respiramos o mesmo ar. Pode acreditar. Não vou fazer como a maioria das pessoas. Vou entender numa boa se não quiser falar sobre o que aconteceu. Tranquilizo-o sussurrando. Mas quero que você saiba que se algum dia tiver vontade de conversar comigo a respeito, ficarei feliz em escutar. Minhas palavras não têm nada de sexy ou de elegantes, mas são sinceras e francas. Jackson provavelmente percebe isso também, porque em vez de só mudar de assunto, como eu já imaginava que poderia acontecer, ele me encara com olhos que mostram mais do que jamais imaginei. E em seguida ele me beija, um beijo longo, lento e profundo, antes de virar para o outro lado e se sentar na cama, apoiando os cotovelos nas coxas e a cabeça nos ombros. Eu me sento também, porque não posso deixá-lo sozinho nessa, seja lá o que for. Eu o abraço por trás enquanto dou beijos ligeiros e suaves em seus ombros e na nuca. Até que digo, me conte, porque acho que ele precisa me ouvir verbalizar isso, quase tanto quanto precisa me contar a história que arde dentro de si. Não sei ao certo como espero que seja essa história, se ele vai contá-la em pedaços ou em uma narrativa fluida e direta, mas sei que jamais poderia imaginar o que aconteceu quando ele finalmente começou a falar. Eu matei Hudson. Sinto onda de choque me rasgar. Hudson? O seu irmão, isso mesmo. Ele passa a mão pelo rosto. 1 milhão de emoções passam por mim quando ouço aquelas 3 palavras. Um choque que não é realmente choque, mas horror, tristeza, preocupação, piedade e dor. A lista é enorme, porém, aquela que se destaca entre todas as outras é descrença. Por mais perigoso que seja, não acredito que Jackson faria mal a alguém de quem gosta. Todas as outras pessoas podem ser possíveis alvos, mas não aqueles que ele considera sob sua proteção. Se há uma coisa que aprendi esta semana foi isso. O que significa que algo realmente horrível deve ter acontecido. Como deve ser viver com o tipo de poder que ele tem? Como deve ser viver sabendo que em um momento de descuido, um deslize de controle, ele pode perder tudo? O que aconteceu? Pergunto após um tempo, quando minutos se passam e ele não diz mais nada. Não tem importância. Acho que tem sim. Não consegui imaginar você machucando seu irmão de propósito.
Nesse instante, ele se vira para mim com os olhos mostrando aquela escuridão vazia, enorme que estou começando a odiar demais. Então, a sua imaginação não é boa o bastante. O medo começa a correr pelo meu corpo com a escuridão que toma conta de sua voz. Jackson, coloco a mão no braço dele. Não queria matá-lo, Gracie. Mas você acha mesmo que as intenções valem alguma coisa quando alguém morre? Não dá para trazer essa pessoa de volta simplesmente porque você não queria que ela morresse. Sei disso melhor do que muita gente. Ainda fico bem incomodada pela briga que tive com meus pais antes deles morrerem. Ah, sabe? Pergunta Jackson. Sabe qual é a sensação de poder levantar a mão e fazer isso? Segundos depois, tudo naquele quarto, com exceção da cama em que estamos sentados, está flutuando no ar. Ou isso? Tudo cai no chão com um estrondo. A guitarra se esfarela. Um dos porta-retratos de vidro se estilhaça em 1 milhão de pedaços. Espera 1 minuto. Deixe que o choque se desfaça antes de tentar dizer alguma coisa que faça sentido. Talvez você tenha razão. Respondo após algum tempo. Talvez eu não saiba qual é a sensação de nada disso. Mas sei que o seu irmão não ia querer que você ficasse sofrendo pelo que aconteceu com ele. Duvido que ele quisesse ver você se torturando. A risada com a qual Jackson responde é sarcástica. É bem óbvio que você não conhece Hudson, nem meus pais e nem Lia. Lia te culpa pela morte de Hudson? Pergunto surpresa. Lia culpa tudo e todo mundo pela morte de Hudson. Se ela tivesse o tipo de poder que eu tenho, seria capaz de botar fogo no mundo. Desta vez, quando ele ri, a risada soa arrependida. E os seus pais? Tenho certeza de que eles não o responsabilizaram por fazer algo que estava fora do seu controle. E quem disse que isso estava fora do meu controle? Eu tinha uma escolha, e escolhi. Eu matei Gracie, de propósito, e faria isso de novo. Meu estômago se retorce com aquela admissão, e com a frieza na voz de Jackson ao proferi-la. Mas já aprendi o bastante sobre Jackson para saber que ele sempre vai se colocar sob a pior perspectiva possível. Que ele sempre vai decidir enxergar a si mesmo como vilão, mesmo quando é a vítima. Especialmente se for a vítima. E do que vai adiantar dizer isso agora? Por isso, espero ele me contar mais, e há mais. Se não houvesse, ele não estaria tão preocupado com a questão de perder o controle e me machucar. Hudson era o primogênito, prossegue ele após algum tempo. O príncipe que se tornaria o rei. O filho perfeito que só ficou ainda mais perfeito depois que morreu. Não há amargura em sua voz, apenas um tom de praticidade que facilita muito ler as entrelinhas. Mesmo assim, não consigo resistir à pergunta. E você? É? Definitivamente não, diz ele rindo. Mas não há problema. Problema nenhum. Ser rei nunca foi um dos meus desejos. Rei? Pergunto, porque quando ele disse isso pela primeira vez eu achei que havia sido metaforicamente, que Jackson viu o irmão como um príncipe, mas agora que disse outra vez, indicando a si mesmo como rei, é impossível não perguntar. Sim, rei. Ele ergue a sobrancelha. Macy não te contou? Não. Rei de quê? Eu tenho vontade de perguntar, mas agora não parece ser o melhor momento. Ah, bem, aqui estou então. Ele faz uma saudação pomposa, curvando-se. O próximo soberano dos vampiros às suas ordens. Certo. Não sei o que devo comentar sobre essa revelação. Por acaso Hudson é que deveria receber esse título, mas agora que ele morreu... Exatamente. Ele estala o canto da boca como se quisesse dizer, você adivinhou. Eu sou o substituto, o novo herdeiro do trono. E futuro rei, minha mente fica embasbacada só de pensar naquilo. O que um rei vampiro faz exatamente? E será que é por isso que todo mundo trata Jackson com tanta deferência? Porque ele é membro da realeza? Mas o que a realeza dos vampiros tem a ver com dragões ou com bruxas? Eu sou, é claro, o assassino do herdeiro anterior, prosseguiu Jackson. Em outra espécie, isso poderia causar alguns problemas, mas no mundo dos vampiros, você só é tão forte quanto aquilo que é capaz de defender.
e aquilo que é capaz de tomar para si. Então, tudo que tive que fazer para me tornar o vampiro mais temido e reverenciado do mundo foi matar o meu irmão mais velho. Ele agita os ombros como se quisesse mostrar que acha tudo aquilo uma grande piada, que não se importa com nada do que ouve. Mas eu não acredito nisso nem por um segundo. Mas não foi por isso que você o matou, emendo, porque acho que ele precisa me ouvir dizer isso. Acho que já concordamos que o motivo não importa, não é? A percepção se transforma em verdade, mais cedo ou mais tarde, mesmo quando está errada. Há uma dor tão intensa naquelas palavras, mesmo que o tom de voz de Jackson não demonstre emoção nenhuma. Principalmente quando está errada. A história no fim é escrita pelo vencedor. Encosto a minha cabeça no ombro dele em um gesto de conforto. Mas você é o vencedor. Será que sou? Não sei como responder a isso. Então nem tento. Em vez disso, quero saber a verdade dele. Por que você matou Hudson? Porque ele precisava ser morto, e eu era o único que poderia fazer isso. As palavras pairam no ar enquanto tento assimilá-las, entender o que ele quer dizer. Então, Hudson era tão poderoso quanto você. Ninguém é tão poderoso quanto eu. Ele não está se vangloriando, na verdade. Parece até envergonhado. E por que isso acontece exatamente? Pergunto. Ele dá de ombros. Coisas da genética. Cada geração de vampiros natos tende a ser mais poderosa do que a geração anterior. Há exceções, mas, de maneira geral, sempre foi assim. É por isso que há tão poucos de nós. Acho que é a maneira que a natureza encontrou de manter o equilíbrio. E como os meus pais vêm das duas famílias mais fortes e já têm poderes incríveis, não é surpresa que, quando se juntaram seus filhos, podem literalmente fazer a terra tremer. Ele abre um meio sorriso, o primeiro que vejo desde que essa conversa começou. Mais ou menos isso. Então, tenho razão quando digo que Hudson não agia de modo exatamente responsável com seus poderes. Muitos dos vampiros mais jovens não agem. Isso não é uma resposta, ergueu uma sobrancelha, à espera de que ele olhe para mim. Leva mais tempo do que deveria, e você me parece ser muito responsável. Ele levanta as duas sobrancelhas e faz questão de olhar ao redor da sala, indicando o desastre que causou quando estava me beijando. Você sabe do que estou falando. Sei o que você está pensando, Hudson, ele suspira. Hudson sempre teve planos muito audaciosos, sempre querendo dar mais poder aos vampiros, mais dinheiro e mais controle, o que por si só não são coisas ruins. Sinto o impulso de discordar. Afinal de contas, se você planeja ter mais poder, dinheiro e controle, isso tem que vir de algum lugar. E a história mostrou que tomar qualquer uma dessas três coisas não é muito agradável para as pessoas de quem elas estão sendo tomadas. Mas essa é uma discussão para outro momento. Não para agora, quando Jackson finalmente está se abrindo. Mas, em algum momento, ele acabou se perdendo nesses planos, continua Jackson. Ficou tão preocupado com o que poderia conquistar e como poderia conquistar que nunca parou para se questionar se devia. Tentei trazê-lo de volta para a realidade. Tentei convencê-lo de que era preciso ser razoável. Mas minha mãe e Lia viviam sussurrando: "Você é o escolhido", e outras besteiras do tipo na orelha dele. Ficou impossível conversar com Hudson, impossível fazê-lo entender que sua própria espécie de destino manifesto não era aceitável, especialmente considerando os tais planos. A voz de Jackson se perde por um minuto. A expressão no seu olhar me demonstra que mentalmente Jackson não está mais nessa sala. Está muito longe, em outra época e lugar. As relações entre os vampiros e os metamorfos sempre foram tensas, continua ele. Finalmente, com um tom mais defensivo na voz que nunca ouvi antes. Nunca nos demos muito bem com os lobos nem com os dragões. Eles não confiam na gente e a recíproca de certo é verdadeira. Por isso, quando Hudson criou um plano para... Ele faz um gesto imitando aspas com os dedos para
com os dedos da outra mão. Coloca os metamorfos em seu devido lugar. Muitas pessoas acharam que ele tinha razão. Mas não foi o seu caso. Atacar os metamorfos me cheirava muito a preconceito, e depois começou a ficar muito parecido com o genocídio, especialmente quando ele começou a acrescentar outras criaturas sobrenaturais à sua lista. Até mesmo vampiros transformados. As coisas ficaram feias. Feias? Feias quanto? Pergunto, embora não tenha certeza se quero saber a resposta. Não quando Jackson parece mais taciturno do que jamais o vi, e em particular quando ele está usando palavras como genocídio. Feia. Ele se recusa a desenvolver o tópico, em especial se considerarmos nossa história. Novamente, as lacunas a respeito do que preciso saber me impedem de entender a que história ele se refere. Em vez de perguntar, decido dar uma olhada na biblioteca ou investigar a respeito com o Macy mais tarde. Tentei argumentar com Woodson, tentei convencê-lo a não fazer isso. Fui até conversar com o rei e com a rainha, para ver se eles poderiam tomar alguma providência. Percebo que ele chama seus pais de rei e rainha em vez de pai e mãe, e por um segundo lembro-me do primeiro dia em que conversamos, da mesa de xadrez, da rainha vampira e das coisas que ele disse sobre o que eu pensava. Naquele momento, ser apenas uma peça de xadrez. Tudo faz mais sentido agora. Mas eles não podiam fazer nada. Eles não quiseram fazer nada, corrige Jackson. Por isso tentei conversar com ele de novo. Barian, Mikai e alguns dos outros que teriam se formado com ele também. Hudson não deu ouvidos a ninguém. E certo dia começou uma briga que ia rachar o mundo inteiro ao meio, se tivesse continuado. Foi então que você interveio? Achei que poderia consertar as coisas. Achei que pudesse convencê-lo a parar. Mas não foi assim que aconteceu. Ele fecha os olhos e isso o faz parecer muito distante. Até que os reabre e percebo que Jackson está mais distante do que imaginei. Sabe o que é perceber que o irmão que você idolatrava enquanto crescia é um total e completo sociopata? Perguntou ele numa voz que fica ainda mais terrível pela razoabilidade do argumento. Consegue imaginar a sensação de saber que talvez, se eu não tivesse sido tão cego, não tivesse me deixado seduzir pela adoração ao meu herói e percebido quem ele realmente era, muitas pessoas ainda estariam vivas? Precisei matá-lo, Grace. Não havia escolha. Verdade seja dita, não me arrependo de ter feito isso. Ele pronuncia essa última frase aos sussurros, como se tivesse vergonha de admitir o fato. Não acredito nisso, digo a ele. A culpa emana dele em ondas, me faz sofrer por causa dele, de uma maneira que nunca sofri por ninguém antes. Eu acredito que foi necessário. Acredito que você fez o que tinha que fazer, mas não acredito nem por um segundo que você não se arrependa de ter matado Hudson. Jackson passa tempo demais se torturando para que isso seja verdade. Jackson não responde de imediato, e não consigo deixar de imaginar que disse a coisa errada. Será que só deixei tudo pior? Lamento por ter tido que matá-lo. Lamento por ter tido de matá-lo, diz ele finalmente. Depois de um longo silêncio, se estende entre nós. Lamento por meus pais o moldarem para ele se transformar no monstro que era, mas não lamento o fato de Hudson não estar mais vivo. Se ele não estivesse morto, ninguém no mundo estaria a salvo. Sinto um peso no estômago quando ouço aquelas palavras. Instintivamente, sinto vontade de negá-las. Mas vi o poder de Jackson, vi o que ele é capaz de fazer quando o controla e o que esse poder pode fazer quando Jackson não se controla. Se o poder de Hudson chegava perto disso, sem a moralidade de Jackson para segurá-lo, nem imagino o que poderia acontecer. Vocês tinham o mesmo poder ou... Hudson era capaz de persuadir qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. As palavras são tão monótonas quanto a voz dele, e quanto os seus olhos. Não estou dizendo que ele enganava as pessoas.
Ele tinha o poder de fazer com que as pessoas agissem do jeito que ele quisesse. Podia fazer com que torturassem outras pessoas, fazer com que matassem qualquer um, podia iniciar guerras e lançar bombas. Sinto um calafrio percorrer a minha coluna quando ele diz aquelas palavras, e os cabelos da minha nuca se eriçam também, mesmo antes de ele olhar diretamente para mim e continuar. Ele podia fazer com que você se matasse, Gracie, ou matasse Macy, ou seu tio, ou a mim. Podia forçá-la a fazer qualquer coisa que ele quisesse, e fez isso muitas vezes mesmo. Ninguém podia detê-lo, ninguém podia resistir a ele, e Hudson sabia disso. Assim, ele pegava o que queria e planejava conseguir mais. E quando decidiu que iria matar os metamorfos, simplesmente apagá-los da existência, percebi que ele não ia parar por aí. Os dragões iriam morrer também, e as bruxas, os vampiros transformados e os humanos. Hudson ia destruir tudo e todos, simplesmente porque podia. Ele desvia o olhar e acho que é porque não quer que eu veja o seu rosto. Mas não preciso olhar em seus olhos para saber o quanto isso faz sofrer. Especialmente pelo que consigo ouvir na voz dele e sentir na tensão do seu corpo junto do meu. Havia muitas pessoas que o apoiavam e muitas pessoas dispostas a ficar diante dele para protegê-lo, junto à visão que ele tinha para a nossa espécie. Matei muitos para poder chegar até Hudson, e então o matei. Dessa vez, quando ele fecha os olhos e depois os abre, a distância desapareceu, e em seu lugar está a mesma determinação que ele teve deve ter desenvolvido, não somente para atacar Hudson, mas também para derrubá-lo. Por isso, não me arrependo por ter tido que matá-lo. Só me arrependo por não ter feito isso antes. Quando ele finalmente se vira para olhar para mim, consigo ver a dor, a devastação por trás do vazio naqueles olhos. Sinto uma dor tão forte por ele como jamais senti por qualquer outra pessoa, nem mesmo pelos meus pais. Ah, Jackson. Coloco os braços ao redor dele, tento abraçá-lo, mas sinto o corpo dele rígido e inflexível contra o meu. A morte dele destruiu os meus pais e quebrou Lia em tantos pedaços que acho que ela nunca vai conseguir se recuperar. Antes de tudo isso acontecer, ela era minha melhor amiga. Agora, ela mal consegue suportar olhar para mim. O irmão de Flint morreu lutando contra o exército de Hudson na mesma batalha, e Flint também nunca mais foi o mesmo. Nós éramos amigos, se é que você pode acreditar. Ele inspira o ar, que chega entrecortado, e apoia o corpo junto ao meu. Eu o abraço com toda a minha força, pelo tempo que ele permite, que é curto. Jackson se afasta muito antes de eu estar pronta para deixá-lo ir. As coisas mudaram muito desde que Hudson fez o que fez. As diferentes espécies entraram em guerra 3 vezes nos últimos 500 anos. Esta quase foi a 4ª vez. E apesar de termos conseguido impedir que os desdobramentos fossem longe demais, a desconfiança pelos vampiros, que é algo que remonta a séculos, ganhou força total outra vez. Além de tudo isso, muitas pessoas conseguiram ver de perto o meu poder e ninguém ficou muito feliz. E será que podemos culpá-los? Como eles podem ter certeza de que não vou fazer a mesma coisa que o meu irmão fez? Você não vai. A certeza é uma chama que arde profundamente dentro de mim. Provavelmente não, concorda ele, embora seja difícil ignorar a incerteza. Mas é por isso que a avisei para ficar longe de Flint, e foi por isso que tive que fazer aquilo na sala de estudos. Estão tentando atingi-la, Gracie, desde o dia em que você chegou aqui. Não sei por que isso aconteceu, se é pelo fato de você ser humana ou há alguma coisa que ainda não descobri, mas tenho certeza de que isso continuou e ficou ainda pior, porque você é minha. A tormenta voltou pior do que antes. Foi por isso que tentei ficar longe de você, emenda ele. Mas nós dois sabemos que isso não deu muito certo. É por isso, não é? Sussurro, quando muito do que ele disse e fez desde que cheguei em Katmir finalmente começa a fazer sentido. É por isso que você age desse jeito.
Não sei do que você está falando. O rosto dele se fecha. Mas há uma desconfiança, acompanhada de um desejo nos olhos de Jackson, que diz que estou no caminho certo. Você sabe exatamente do que estou falando. Encosto a mão no rosto dele, ignorando a maneira como ele estremece quando toco na cicatriz. Você age desse jeito porque acredita que é a única maneira pela qual pode manter a paz. É a única maneira de manter a paz. As palavras parecem arrancadas dele. E estamos nos equilibrando numa corda bamba muito alta e tão fina quanto uma navalha. E cada dia, cada minuto, é uma tentativa de manter o equilíbrio. Um passo em falso para qualquer um dos lados e o mundo queima. Não somente o nosso, mas o seu também, Gracie. Não posso deixar isso acontecer. É claro que não pode. Outras pessoas poderiam simplesmente dar as costas e se afastar, alegar que isso não é sua responsabilidade. Mas não é assim que as coisas funcionam com o Jackson. Essas não são as regras que regem a sua vida. Ele coloca todo o peso em cima dos próprios ombros, não somente o que Hudson criou e lhe deixou como legado, mas tudo o que aconteceu antes e tudo o que vem acontecendo desde então. Então, o que tudo isso significa para você? Pergunto com um tom tranquilo, sem querer assustá-lo, mais do que já assustei. Que você tem que abrir mão de tudo o que há de bom na sua vida só para manter as coisas em ordem para todos os outros? Não estou abrindo mão de nada. É simplesmente assim que eu sou. Os punhos de Jackson se fecham e ele tenta virar o rosto. Mas eu não deixo. Não agora, não quando enfim estou entendendo todas as maneiras pelas quais ele conseguiu se torturar, pela morte de Hudson e por essa nova responsabilidade que ele não quer, mas da qual não pode se afastar. Deixe de besteira. Peço a ele delicadamente. Você usa essa indiferença como se fosse uma máscara. Você manipula a frieza como se fosse uma arma. E não é porque você não sente nada. É porque você sente muito. Você trabalhou muito para fazer com que todos acreditassem que era um monstro. E agora começou a acreditar nisso também. Mas você não é um monstro, Jackson, nem de longe. Desta vez, ele não tenta virar o rosto. Ele se move para longe num espasmo, como se um fio desencapado estivesse enrolado ao redor de todo o seu corpo. Você não sabe do que está falando, Rosna Jackson. Você acha que se as pessoas tivessem medo bastante, se elas odiarem você o bastante, não vai se atrever a sair da linha e não vão se atrever a começar uma nova guerra, porque você vai acabar com ela também e com qualquer ser que participar dela. Meu Deus, a dor e a solidão da existência dele me atingem como um avalanche. Qual deve ser a sensação de viver tão sozinho? Qual deve ser a sensação de... Não fique me olhando desse jeito, ordena ele, com a voz tão tensa e cortante quanto aquela corda bamba da qual estava falando. De que jeito? Sussurro. Como se eu fosse uma vítima ou um herói. Não sou nenhuma dessas coisas. Ele é as duas coisas e muitas outras também. Mas sei que não vai acreditar em mim se eu tentar dizer isso. Assim como sei que não vai conseguir receber qualquer consolo neste momento. Não quando eu acabei de deixá-lo assim, totalmente exposto, um livro aberto para que ambos pudéssemos ver. Assim, faço a única coisa que posso. Passo as mãos pelos cabelos dele, seguro e puxo sua boca para junto da minha, e dou a única coisa de mim que ele vai aceitar.